Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade aí na seção dos comentários. Hoje eu quero falar um pouco sobre desapego emocional, que foi uma ideia de vídeo que eu tive numa madrugada qualquer aí após ler um comentário de um inscrito. Teve um inscrito que comentou, eu não sei se foi ele que comentou duas vezes já, ou se ele comentou uma vez e outro comentou algo parecido, que diante do cenário atual aí, falou, pô, você faz ele comentando no meu vídeo que eu fiz uma análise muito legal, que no caso meu diagnóstico é muito preciso para com a realidade, só que qual que seria a solução? Qual que é uma dica, assim? Eu não gosto de usar muito esse termo dica, que dá a impressão que eu tô sendo consultor ou coach, enfim, eu tenho um certo pavor desse tipo de coisa aí. Mas enfim, o rapaz acabou perguntando aí qual que seriam algumas orientações para no dia a dia, como lidar com essas relações modernas, com envolvimento com mulher e etc. Eu fiquei pensando nisso aí e veio à tona essa questão do desapego emocional e algumas características, algumas nuances aí atuais para lidar no envolvimento com mulheres no geral. Então assim, eu tava pensando assim, como fazer um vídeo sobre isso aí. E invariavelmente, todas as ideias de vídeo que eu tive soaram tanto quanto Black Pill, tanto quanto niilista, tanto quanto negativas, controle de danos na minha cabeça. Por quê? Eu já comentei em um ou dois vídeos que na modernidade que vamos fazer um recorte aí específico, eu gosto bem de dar nome aos bois e às épocas aí para não ficar nenhuma dúvida. Vamos pegar aí da Segunda Guerra Mundial pra frente, por mais que se você pegar aquilo que é modernidade e tal, já tem alguns séculos, mas vamos fazer um recorte aí dos anos 50 ali pra frente, né? Final dos anos 40, 50 pra frente, sobretudo depois da segunda onda feminista ali no final dos anos 60. O mundo, as décadas elas foram piorando e você sempre vai dividir em o ruim e o menos ruim, ou o pior e o menos pior, como queiram chamar. Então acaba que não tendo muita saída. Por exemplo, eu considero que 2007, 2010 era muito menos pior do que é hoje, porque não tinha smartphone ainda, o Orkut era uma rede muito mais saudável do que o Instagram e por aí vai. Só que não quer dizer que 2007, 2010 era maravilhoso, perfeito, mas eu acho que tinham mais amortecedores, como o Miguel do Atitude Alpha usa esse termo, né? Seriam mais amortecedores ali ao qual você tinha como se envolver, se relacionar, você tinha menos chance de se ferrar, e de fato os homens se ferravam menos, vamos dizer assim. Por conta que não tinha tantas leis totalmente misândricas e o Estado não era tão tirano para quanto o homem ainda, enfim, e por aí vai. Mas qual que é, saindo um pouco dessa esfera legal, porque eu acho que tem canais que falam melhor do que isso, eu posso fazer futuramente um vídeo ou outro falando sobre isso, trazendo algum relato, mas indo para a chave emocional, do envolvimento ali, misturando um pouco do que a gente aprendeu com Nessarran Alita. Nessarran Alita, para quem não sabe, é como se fosse uma bíblia do homem para entender o sexo feminino, foi muito divulgado ali na segunda metade dos anos 2000, de 2005, 2006 para frente. Quem não conhecia aí, leiam os livros de Nessarran Alita, eu posso deixar um comentário fixado aqui depois, com links e com materiais que eu posso estar falando nesse vídeo, ao decorrer desse vídeo. Mas qual que seria assim, a principal orientação para se envolver com uma mulher hoje? E quando eu digo para se envolver, eu tô falando de envolvimento casual, tá? Não tô falando de namoro nem nada não, tô falando de envolvimento de você sair com uma guria, sair jantar, ficar com ela, ficar um tempo, mas não querer nada muito sério não. Você se envolver, conhecer mulheres. Muitos, eu sei que a maioria vai se enquadrar nisso, a maioria dos inscritos, não só do meu canal, mas de outros canais também, são caras que, pelo que eu vejo, a maioria deles realmente, por tempo indeterminado, desistiu de casamento, de namoro, porém não adotou o celibatário voluntário, né? São caras que ainda têm algum acesso à mulher e tudo mais, seja através de Tinder ou pagando, enfim, ou saindo e conhecendo mulheres mesmo, e vão acabar ficando com mulheres hora ou outra na vida. Então ou ficam regularmente, então não são caras que, eu quero ser celibato, até porque a maioria dos celibatários voluntários, né, não os involuntários. Os involuntários são aqueles caras que, devido à genética ruim, por ser feio, ser muito pobre, não consegue ficar com ninguém. Mas assim, ainda tem um número muito grande de caras que consegue sim, mesmo que tiver que baixar o nível, ficar com mulheres, e que não desistiram ainda de atração, não abriram mão dessa atração natural que todos os homens sentem por mulheres. Então assim, a dica principal seria essa: entenda que ela não é sua. Só nisso aí dá pra fazer um vídeo aí e falar disso mais uns 10 minutos tranquilamente,
do quão poderosa é essa afirmação. Entenda que está na sua vez. Porque o Alito ele fala muito dessa questão da morte do ego, dessa questão do homem entender que quando a mulher quiser trocar ele, descartar ele sumariamente, ele vai ter que entender isso. Não adianta ele fazer showzinho, ser agressivo, ficar fazendo chantagem emocional com a mulher, ele vai ter que fazer a fila andar. Então o cara ele vai ter que entender isso e não tem outro jeito, meus amigos. Quanto antes você aceitar a ideia de que tá na sua vez, não importa o quão bonito você seja, o quão destacado você seja, o quanto seu ego seja alto, menos você vai sofrer. O pessoal hoje, com razão, critica muito essas comunidades, youtubers, P-Way aí, Nerd Sedutor da Vida, Petri, enfim, andou tendo umas tretas aí do Dom Sandro, ao qual o Dom Sandro dizimou esses caras aí, mas nos primórdios aí, primórdios que eu digo de Red Pill, não da internet em si, de 2010, porque a internet é dos anos 90, né, mas vamos pegar aí primórdios desses materiais, Red Pills, machosferas, masculinistas, etc., você ainda tinha muita coisa boa nesses materiais P-Way. Eles mandavam umas reais legais ali sobre homens, um blog que eu acompanhava, um site, na verdade, que eu acompanhava muito na época. Alguns caras aqui eu já vi comentar, que conhece também e que acompanhava. Na live que eu fiz com o Léo Laser, os caras comentaram também. Era de um catarinense muito bom que tinha, cara. Era um blog que chamava Sedução e Persuasão. Esse cara ele dava umas dicas muito boas para os homens, por mais que você tinha uma nuance ali mais de sedução, que tinha um foco muito em mulher, também tinha um foco de desenvolvimento pessoal muito legal que ele falava. Que quanto antes você praticar a abundância sexual, mesmo que você não for um cara shed, bonitão, destacado, mas você acabar evoluindo e acabar tendo um cardápio de mulheres, mesmo que não seja do nível muito alto, menos você vai sofrer. Então assim, os caras mais desapegados são aqueles que mais se envolvem com mulheres. Mesmo que eles não fiquem com mulheres muito bonitas, esses caras acabam praticando um desapego natural, porque nós como espécie humana ficamos muito tempo nessa tentativa de passar o gene para frente e praticando a poligamia. Por mais que você tinha ali 80-20, 70-30 na época do Paleolítico, ao qual os mais fortes passavam o gene para frente, os homens meio que foram programados a não ficar na monogamia. A monogamia é muito mais uma tentativa de organização social, da sociedade não ficar tão animalesca, porém quando ainda tinha alguns valores não só de estoicismo, mas pagãos e cristãos e algumas organizações sociais, igual a cristã principalmente, obviamente, no qual ainda valia a pena você ter casamento, ter uma família e etc. Mas isso aí foi dissipado há muito tempo, né? Isso aí não é novidade pra ninguém, que o cara para entrar num casamento hoje ele tem que ser muito louco ou ser muito altruísta mesmo, ou os dois, porque são raríssimos no caso ao qual a gente vê que realmente vale a pena o cara se sacrificar por uma monogamia, por uma mulher, por uma esposa. Então assim, essa questão do entenda que ela não é sua, por mais que possa parecer um discurso um tanto quanto promíscuo, até mesmo feminista, é uma preservação do homem. Então o homem que entender isso aí, que tá na vez dele só, e que ele vai ser trocado, que os joguinhos vão começar, que a mulher vai começar com gracinha, vai dar um sumiço, ou até mesmo ele vai perder a graça quando ele for o cara mais importante na relação e quiser partir pra próxima, pode parecer algo vazio, algo meio, sabe, sem sentido, meio anticristão e anticonservador, não sei o que, mas é uma maneira de você sobreviver hoje ao jogo dos relacionamentos. Então assim, não sou eu que fiz essas regras, eu não tô falando que isso é bom, que é maravilhoso, é controle de danos, é menos pior do que você ficar achando que vai se dar bem no namoro, no casamento, etc. Então assim, a principal resposta para essa pergunta que o rapaz fez, que seria, qual que é a dica? Então seria essa: fique com a mulher sabendo que você pode ser chutado a qualquer momento. Aproveite ali enquanto tá legal, enquanto que nem tudo, nem sempre sair com uma mulher vai ser só você ficar pensando em sexo o tempo todo. A companhia dela de vez em quando vai ser agradável, de vez em quando vai ter uns assuntos interessantes, vai ter as futilidades também, vai ter aquelas hipocrisias femininas, etc. Você vai ter que ouvir um monte de água, mas enfim, né? Como a maioria dos homens ainda, inclusive eu, não abandonou essa questão dos envolvimentos casuais, é aquilo que o TFM, que para mim é um dos maiores gênios aí, junto ao Raccoon, já falou, que é perfeitamente possível você viver numa sociedade semi-tal e não querer envolvimento nenhum, porém ainda continuar sendo atraído pelo corpo feminino, pela companhia feminina a curto prazo. Então a principal orientação seria essa:
Entenda que tá na sua vez só. Quanto você entender isso, saber que 3, 4 semanas depois que tá ficando, você levou uma mulher jantar, tá com ela, e 3, 4 semanas depois ela vai postar um story no Instagram recebendo um buquê de flor de algum cara mais gado, ou vai estar postando que tá jantando ali. Mulher adora ficar postando no Instagram que tá jantando com um cara e mostrando um pedaço do corpo do cara, fazendo aquele misterinho pra sociedade no qual, nossa, eu saio pra jantar com um homem, olha, eu sou desejada, e você tem que dar risada disso aí. Se você ficar indo perguntar quem que é, e a gente, não sei o que, você vai estar sendo o polo feminino da relação. Aquilo que o Brunão do Social Arts explica muito bem. Acho que ele fala muito bem, sendo um linguajar muito popular que qualquer um consegue entender. Quem tem que ficar cobrando romancinho, quem tem que ficar perguntando a posição, como é que nós estamos na relação é a mulher, não é você. Se você faz isso, você, infelizmente eu tenho que dizer isso, cara, você é carente, entendeu? Isso é um sinal de carência. Por mais que a sociedade vai ficar colocando, a sociedade totalmente ginocêntrica e feminista vai colocar na tua cabeça que é homem faz uma mulher feliz todos os dias, que você tem que se sacrificar por uma mulher, que todo mundo tem alguém ao qual quebra as regras, né? Enfim, vão ficar tentando te empurrar a monogamia o tempo todo numa sociedade promíscua e progressista, ou seja, os homens têm que ser conservadores, as mulheres não. Então assim, não caiam nessa, tá? Tomem muito cuidado com essa questão dos envolvimentos, da monogamia e dessa questão que vão ficar tentando te colocar um amor de Hollywood, ao passo que as mulheres estão vivendo aí Sex and the City e toda a farra e a degeneração possível, ao passo que você tem que ficar sendo cavaleiro branco de uma sociedade que não vale a pena lutar. Então assim, seja através de sexo pago ou de você estar em envolvimentos com Tinder, ou mulheres que você conhece na rua, na academia, ou que vem comentar seus stories, caso você seja um cara que esteja mais ali no topo. Não estou nem falando de ser milionário, ser um cara extremamente lindo, não, mas se você seja um pouco acima da média, vai vir uma outra mulher comentar stories seu no Instagram, ou puxar assunto com você, ou você mesmo puxar assunto e acaba dando certo, sem ficar nessa pira de PUA, de ficar tentando ser um sedutor que você não é, enfim. Caso você seja um cara que se envolva normalmente com mulheres aí, entenda que tá na sua vez, tá? Você vai ver que não é um estilo de vida que você vai estar feliz e rindo o tempo todo. De vez em quando, não vou aqui ficar pintando um mundo cor-de-rosa nisso, que você vai estar feliz o tempo todo. Mas uma coisa eu garanto pra você, pra maioria de vocês vão estar evitando muito menos dor de cabeça praticando esse estilo de vida de envolvimentos casuais e entendendo que tá na sua vez, e saindo com teus amigos, se divertindo, jogando teus jogos, lendo teu livro, fazendo tua academia, indo atrás de ganhar teu dinheiro, do que ficar tentando converter e ver qualidades de monogamia numa guria que é extremamente promíscua, ou que pratica ali abundância, conversa com vários homens e você é só apenas o cara da vez. Então assim, o desapego, ele, por mais que ele é uma palavra vaga, uma palavra até usada em muitos termos, muitas vezes até por pessoas blue pill, por storyzinho de Instagram, ele tem o seu poder dentro da red pill sim, tá? Então o desapego de fato ele tem que ser praticado sim nessa chave do qual é a sua vez. Então entendendo isso, meus amigos, vocês vão sofrer muito menos, tá? Então fica a mensagem de hoje aí, um forte abraço a todos.